Então, o Sidney e a Laise me pediram para falar um pouquinho sobre a educação, né? A educação em geral dos filhos. Aqueles aqui possuem um arranjo, né? Uma pequena escola, né? Podemos dizer assim, onde se ensina é uma escola, né? Como assim as casas também são escolas, né? As famílias são escolas também. Aqui eu tenho esse trabalho de ensinar as crianças. Ontem falamos um pouco sobre a primeira comunhão das crianças, preparação para a primeira comunhão. E hoje ela pediu para falar um pouco para os pais também, as famílias, principalmente aquelas que têm filhos aqui, né, que desejam pôr os filhos aqui, não sei. Então, primeiro eu gostaria de falar sobre os deveres dos pais. Os pais também têm os deveres. Não são só as crianças que têm deveres, atividades, mas os pais também. Então, qualquer livro de teologia moral trata disso. Principalmente, esse que eu uso é um compêndiozinho, uma abreviação da teologia moral. É o padre Teodoro da Torre del Greco, um capuchinho. Então ele tem... Eu creio que esse livro se acham assim, naquela estante virtual, né? Livros antigos, livros raros, não sei. Porque os modernistas já não reeditam mais esses livros. Teodoro da Torre del Greco. É um compêndio de teologia moral para os padres e para os fiéis, para os leigos, né? Também quiserem educar seus filhos, né? Podem ir acompanhando aqui. Então eu vou seguir algumas partes aqui do livro que ele dá e vou fazendo algum comentário sobre esses escritos aqui dele. Então, deveres dos pais. A estreita relação entre pais e filhos gera o dever do amor daqueles para com estes. O amor se manifesta mediante a educação, o sustento para a vida e a formação moral e religiosa. Então, a manifestação do amor dos pais para com os filhos é ensinar, né? Dar-lhes educação. Aí você vê que ali, de fato, há um zelo. Porque o amor é meio assim subjetivo, né? Ninguém sabe quem é que ama quem, porque ninguém sabe o coração de ninguém. Mas, externamente falando, nós vemos o amor dos pais na educação dos filhos. Quando você vê uma criança bem educada, você diz, não, o pai zelou, né, pela educação daquela criança. Teve um esmero. Quando você vê na igreja, né, aquela criança educada que fica sentado lá junto dos pais, que não fica correndo na igreja, não fica criando confusão, não é bagunceira, etc. É uma criança já mais equilibrada, tem uma formação cristã. Então você vê que aquilo ali tem uma influência dos pais. Não foi uma coisa assim que ela já nasceu sabendo inata. Não, ela adquiriu aquela formação ali graças ao amor dos pais. A educação. O dever da educação é imposto aos pais sobre estrita obrigatoriedade. Conferiu o cânon, né, do direito canônico, 1113. Com relação a este ponto, têm eles o direito natural de educar seus filhos. Então, a primeira escola da criança é em casa. Hoje querem mandar a criança já de pequeno para a escola, acha que vai aprender alguma coisa. Não, a primeira obrigação é dos pais. A criança aprende em casa, logo. É de direito natural. Não é o direito do Estado de educar os filhos, é da família. Direito que não foi concedido pelo Estado. E normalmente não pode por ele ser tirado, né? Nem o Estado tem esse direito de tirar a educação, né, da família. A família tem essa autoridade de criar seus filhos, não o Estado. Este dever estende-se também aos filhos ilegítimos, né? Mesmo aos filhos, né, que são fora do casamento. Pecado grave seria querer livrar-se da própria responsabilidade, expondo a criança à porta de um orfanato, com grave dano para ela e para seu futuro. Não é simplesmente pegar a criança e mandar para um orfanato ou mandar para cá, não é mandar para algum internato e bem eles cuidem da formação. Não, os pais têm uma obrigação. Se a criança se perder, a culpa é do pai.
A culpa é do pai e da mãe. Não é só chegar e abandonar a criança, por exemplo, que a gente possivelmente faça um orfanato, aí eu vou jogar lá no CID, nem nada, e toma conta da minha filha e pronto. Eu não tenho responsabilidade por nada. Não é assim, né? Pecado grave, né? Do pai que faz isso. Não menos reprovável que este mau costume pagão, né? De rejeitar os próprios filhos. Os pagãos eram os que faziam isso, né? Rejeitavam os filhos, né? Principalmente que eles tivessem defeitos. É entregá-los a pessoas sem consciência para que tratem deles com fins meramente lucrativos. Então tem gente que quer ganhar dinheiro, aceita todo mundo, né? Nessas creches, nesses orfanatos. Mas se você for ver, não tem, as pessoas ali não têm consciência nenhuma da formação que aquela criança ali deve ter. Ou não tem nenhuma formação católica, um orfanato misto, que a gente vai ver depois, as escolas mistas, né? Ou protestantes, espíritas e não católicos. Você joga seu filho ali e que formação ele vai ter? Que tipo de formação ele vai ter? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem colégio aí que só quer ganhar dinheiro, né? A escola particular, a melhor escola de João Monlevade. Não sei quantos R$1.000 aí, todo mundo passa no vestibular, não sei o quê. Aí quando você põe seu filho lá, volta drogado, viciado em droga, bandido, se prostitui lá, etc. Né? A indecência nas modas, no vestir, e a escola mais cara de João Monlevade. Que só quer ganhar dinheiro, mas que a formação é zero. Em caso de necessidade, pertence aos padrinhos, aos parentes próximos, ou ao tutor, ocupar-se da educação. Então, um dos pontos que eu preparei aqui também, os padrinhos, a escolha dos padrinhos. Antigamente era mais forte esse negócio, né? A madrinha que ensina o filho, o padrinho também que educa e tal. Mas até hoje é assim, tá? Então, padrinho e madrinha de batismo tem que ser católicos também, católicos praticantes. Acho que minha madrinha era espírita, meu padrinho não sei nem quem é. Até hoje eu não recebi nada. Mas eu acho que graças a Deus hoje ela se converteu, mas na época frequentava o centro espírita. E o meu padrinho era amigo do futebol do meu pai. Ele desapareceu. Tava lá no dia, né, depois na festa, né, na cerveja, no churrasco, assim, depois desapareceu. Então, que tipo de educação eu recebi dos meus padrinhos? Nada, zero. E no catecismo fala, tem que ser pessoas de exemplo, os padrinhos das crianças. Não pode ser qualquer um, amigo do futebol, maçom, né, protestante, espírita, nada disso. Tem que ser pessoas católicas já e religiosas, né? Que você sabe que tem bom, vai ensinar alguma coisa, né, a seus filhos. Então, em caso de necessidade, antigamente as pessoas ficavam com a madrinha, né? Não sei se foi minha mãe ou um parente meu que foi educado pela madrinha. A mãe morreu, a criança ficou com a madrinha. Tomava conta dela, né? E ensinava, levava à igreja, ensinava o catecismo, etc. O sustento, né? Fora de alguns casos especiais, é dever da mãe dar ao recém-nascido alimentação natural, etc. Leite materno, bem, o sustento da criança. Aqui ele continua. Formação moral e religiosa. De especial importância é a formação moral e religiosa dos filhos, cujo princípio deve ser a educação para o reino de Deus. Então, a criança ela deve ter uma formação moral e uma formação religiosa. Moral vem de costume, né? Ou seja, a criança já deve aprender em casa bons costumes, boas maneiras. Não é só esperar isso da escola, não. A escola, sim, também deve haver uma disciplina em geral, mas é em casa que a criança vai observar se de fato a aplicação da coisa, não só a teoria, mas a aplicação da coisa nos pais. A criança aprende na escola que, por exemplo, né, tem que usar vestido. As mulheres usam vestido, os homens usam calça, tem roupa de homem, roupa de mulher. Aí chega em casa, tá a mãe de mini saia, ou de shortinho, ou de calça apertada, ou mal vestida, não sei como. Aí vai ficar um conflito, né? Mas na escola a gente aprendeu que a mãe deve estar vestida, a mulher deve estar vestida modestamente. Mas chega em casa, minha mãe está de qualquer jeito. Então como é que vai ser? Então não tem exemplo em casa, né? Ou pai, seja lá quem for também. Ou a mãe, na escola a criança aprende a não mentir, a falar a verdade, tudo em casa enquanto um pai mentiroso, beberrão, etc. Né? Que bate na mulher, que
que é divorciado, sei lá. Né? Complicada a situação, né? Então há uma parte moral também da educação das crianças. E o bom exemplo dos pais, da família. E a formação religiosa? A formação religiosa, ela deve ter em vista, como diz o padre aqui, né, o fim último, que é o reino de Deus, a bem-aventurança final, né, a bem-aventurança eterna, a beatitude. Ou seja, toda a formação religiosa deve ser voltada para o céu. Todo mundo tem que ir para o céu. O fim de tudo é o céu. Então os meios é essa educação, a educação religiosa. E a única religião que leva as pessoas para o céu é a religião católica. Eu vou educar meu filho no centro espírita, né? Porque lá na macumba eu acho que ele vai aprender coisas boas e tal. Então, essa educação já não é a verdadeira educação, a correta educação que vai levar a criança para o céu. Ou ter bons costumes, né? Nada disso, é uma má formação e que não vai levar, né? Não vai salvar a alma dessa criança. Repito, a única educação é religiosa, a educação católica. A única moral é a moral católica. A maçonaria tentou destruir, né? E aparentemente destruiu muito a formação moral das crianças. Antigamente, nas escolas havia a disciplina, né, moral e cívica. Mas antes da moral e cívica, era moral católica, instrução católica, aula de religião. Então esse negócio de moral e cívica já foi um plano da maçonaria para tirar o ensino católico, né, e a moral católica. Ficou uma moral assim, pincelada, né? Então acabou com essa formação. Então plano já da maçonaria, né, do judaísmo, etc. Para destruir as famílias cristãs. E o laicismo que entrou depois, né? Vamos falar também sobre as escolas públicas, né? Ou as escolas acatólicas também, ou mistas, que já não se pode ter mais o crucifixo, não se pode ter imagem de santo, não se pode rezar mais antes das aulas, etc. Porque vai ofender a criança, porque nem todo mundo é obrigado a ser católico, agora cada um pode ser o que quiser. Então a gente não pode impor nenhuma religião, é a famosa tolerância, né? Tolerância. Ou as escolas laicas. A gente vê isso também nas universidades, vemos isso também nos tribunais de justiça, tirar o crucifixo, né? Dos tribunais, do parlamento, etc., né? do governo. Não pode ter nada que seja, que indique cristianismo, sinal de catolicismo. Por quê? Porque a religião católica é uma religião exigente. É uma religião exigente. Os protestantes, maçons, espíritas, essa gente não liga para nada. Ou os mundanos. Ou o mal católico. A maioria das pessoas que você encontra por aí hoje, né, na sociedade, são... Se você perguntar a qualquer um deles, vai dizer, eu sou católico, né? Até a prostituta, eu acho, que você encontrar, vai dizer, não, eu sou católica e tudo mais. Mas é um mal católico, né? Não são católicos de verdade, são maus católicos. Tem os católicos, os membros vivos da igreja, que são aqueles que participam, que são atuantes, que são de verdade, né, católicos, e os membros mortos. Toda essa gente aí que você encontra na rua, 80% são membros mortos da igreja. São pessoas de falsas religiões, são pessoas que não praticam catolicismo, são pessoas que vivem pecado grave, que não vivem em estado de graça, etc. Então, muito cuidado. Aqui ele fala sobre o dever de batizar as crianças, né, na formação religiosa. Então, o primeiro passo da formação religiosa da criança é o batismo. Tem que batizar a criança o mais rápido possível. Por quê? Porque a criança tem mais risco de ter doenças graves, de falecer. A criança é muito frágil. E lembrando o que tem no Evangelho, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não, será condenado. Então é por isso que a gente já batiza desde criança. Porque pode acontecer um acidente, um imprevisto, uma coisa assim, a criança venha a falecer sem o batismo, ela não vai para o céu. Não vai para o céu. Então os pais, se, por exemplo, hoje tem essa moda de dizer, não, vou batizar a criança quando ela tiver de maior, quando ela tiver atingido a maioridade, e ela é quem escolhe a religião que ela quiser. Isso é um erro, tá? Isso é um erro grave do liberalismo e do protestantismo, que tem essa moda. Então o católico não deve seguir isso daí, ele tem que ser batizado já quando sair da maternidade. Ou se vê que a questão está muito grave mesmo, chamar até o padre para ir lá e batizar lá mesmo no hospital. Não deixar para depois, porque senão os pais vão pagar gravemente. É um pecado grave, ou pagarão nessa vida ou no purgatório,
não é, se forem para lá. E a educação em geral, né? E logo que estes se desenvolvam o suficiente intelectualmente, têm os pais a obrigação de instruí-los na doutrina cristã. É praticamente a idade da razão, uns 7 anos de idade, né, a criança já começa a ter. Já pode fazer a primeira comunhão. Né? Então procurar-lhes mestres idôneos que possam dar-lhes boa formação literária e científica. Então atualmente a gente procura a melhor escola, né? Ele fala aqui de mestres idôneos. Né? As escolas, mas a gente nem conhece os professores, não sabe o que eles estão ensinando para as crianças da gente. Às vezes é ensino integral, você põe a criança lá 7 da manhã, vai pegar 7 da noite, o que foi que ele aprendeu ali o dia inteiro. Aí você vê que a criança em casa chega rebelde, chamando palavrão, xingando todo mundo, até os pais respondendo todo mundo, e frequenta a escola. O que ele está aprendendo lá? E muitas escolas, aparentemente, com o nome de católicas hoje. Eu sempre estudei em escola católica também, e vejo que a escola católica hoje é muito difícil. Estudei em colégio de freira, pois é. Meu sobrinho também estudou em colégio de freira, e hoje não é um bom exemplo. Então, quando se vê assim, católico, muito cuidado. Tem que ir lá ver de fato se o que é que está ensinando. Pegar um material. Ah, não tenho paciência, não sei nem ler. A obrigação, infelizmente, é a obrigação do senhor. Se o senhor quis casar, quis ter filho, agora você vai ter que se ocupar dos filhos, da formação do seu filho. Você é obrigado, entendeu? Antigamente não, o pessoal era mais ignorante da roça e tudo, mas não se ensinava hoje o mal que se ensina nas escolas de hoje. Antigamente, né, na época do meu avô e tudo, era uma coisa ainda assim mais malé. Já havia problemas, mas tinha ensino católico, tinha o ensino moral forte, né, as moças, o fardamento nas escolas era um fardamento correto e tudo, se ensinava ainda algumas verdades, mas hoje é muito difícil. Devem enviá-los às escolas católicas. Devem, é um dever. Enviá-los às escolas católicas e não devem permitir que frequentem escolas acatólicas, ou seja, não católicas, ou mistas, isto é, frequentadas também por não católicos. Então, vamos rever isso daí. A obrigação dos pais é enviar os filhos para escolas católicas. Ah, não, mas aqui o melhor colégio é um colégio protestante. São os pastores que tomam conta? Não pode. Um católico não pode enviar. Não, mas é melhor. Ah, tem escolas aqui que é para todo mundo, para todas as religiões, né? Colégio maçônico, sei lá. Pode ser todo mundo reunido ali, todo mundo de todas as religiões, ninguém precisa rezar, ou cada um reza para quem quiser, ou se não quiser não reza. Não. Tem que ser escola católica. De ensinamento católico, de confissão católica. Isto é, frequentada também por não católicos. Então, não é bom uma escola que tenha assim, gente de todo tipo de religião, gente que não tem religião, gente que zomba da religião. Não é? Tem que procurar o máximo possível uma escola onde a maioria dos alunos ali, dos professores todos são católicos, né? Etc. Ou, nos nossos tempos, né? Antigamente era mais... existia também. Mas essa espécie de escola que existe hoje, como fazem aqui, não é? O homeschooling, escola em casa, né? Onde os pais... ou os pais aqui contratam professores católicos para darem aula, né, para os seus filhos, como ele fala aqui. Mestres idôneos contratam pessoas idôneas para darem os cursos para os seus filhos. Na minha opinião, atualmente, né, depois de ter passado por escola, universidade e tudo, a melhor forma de ensino é essa, onde o pai escolhe mesmo o professor que vai dar aula, e tá ali, participa também da formação. Como não é uma escola, digamos, propriamente dita, as mães também podem ajudar fazendo uma oficina, sei lá, ajudando com costura, com bordado, não sei o que, pintura, aula de música, de canto e tal. Aula de religião, tem uma catequista aqui que dá não só as matérias, mas aula de religião para as crianças também. Então, a meu ver, é a melhor opção hoje em dia para a formação das crianças. E até onde eu sei, eu nunca vi pai nenhum sendo preso, ao menos aqui no Brasil e em outros países que eu visitei também, porque fazem esse tipo de coisa. Uma coisa é o abandono das crianças. Por exemplo, vai ficar na minha casa ou vai ficar trabalhando na roça. É até interessante.
Mas assim, sem instrução nenhuma, você encontra uma criança assim, abandonada. Nesse sentido de abandono, sim. Mas porque está estudando, contratou professores particulares para dar aula para criança, nunca vi nenhum pai sendo preso. Por isso. E lá em Friburgo, no mosteiro, temos casos de crianças que foram formadas desde pequena com a mãe era professora, ficava em casa, dava aula para o menino, e ele passou em primeiro lugar na universidade. A formação que ela dava era bem superior, fora a formação católica, às escolas que tinham lá. Então, escola pública é um inferno, né? Essa escola particular já não presta, a escola pública é um desastre. Eu me lembro que uma determinada parte da minha vida, né, 2 anos, 3 anos, meus pais estavam meio sem condições de pagar uma escola particular e me colocou na escola pública. Esses 2 anos foram suficientes para destruírem toda a formação que eu tinha, moral e religiosa. Então eu não recomendo, né? Muito cuidado, escola pública, porque ali vai todo mundo. Eu não estou dizendo que o pobre é mal educado, que a pessoa que tenha menos condição seja... Mas assim, normalmente aquelas pessoas mais simples, que não recebiam formação nenhuma em casa, não tinha educação nenhuma, e se misturavam ali com a gente, era um inferno aquela coisa ali. A escola pública era terrível. Fora a gente viciada em droga, esse negócio, o Lula fez um negócio de Bolsa Família, não sei o que, para dar dinheiro às crianças que fossem para a escola. Então tinha bandido marginal que ia só para receber esse dinheiro, depois para comprar droga. E essa gente lá, todo mundo naquele meio ali. Olha, foram 2 anos terríveis na minha vida. Mas é uma escolha, né? Fora que meu pai e minha mãe também não estavam nem aí quem eram meus professores, o que era que eu estava ensinando. Queria que eu passasse de ano simplesmente. Então, veja, é uma educação já liberal. Eu nasci numa família liberal, meus pais queriam que eu tivesse um diploma. Agora, o que eu estava aprendendo, o que eu ia dar depois, eles não estavam nem aí. Então, educação liberal. A educação liberal é essa, é achar que tudo é bom, que vai levando com a barriga, empurra, não, vão crescer. Mas você não sabe o que vão ser os filhos, né? Hoje você cria e amanhã ninguém sabe o que vão ser aquelas crianças ali. E ainda mais nesses meios aí. Ou deixa na rua o dia inteiro, né? Tinha amigos que ficavam na rua o dia inteiro, rodando, bagunçando, criando confusão. Vai sair coisa boa daí. Ou vai pro presídio, ou morre, ou tá nas drogas, né? Por quê? Porque não houve um zelo dos pais. Não é pelo simples fato de uma escola manter instrução religiosa, muitas vezes bastante deficiente, que pode ser considerada conforme aos direitos da igreja e da família cristã, e digna de ser frequentada por alunos católicos. Foi o que eu acabei de falar. Então, às vezes você vai procurar uma escola para o seu filho, aí tem lá Escola Nossa Senhora das Graças, Escola dos Maristas, Escola, não sei, da Salesiano. Aí, interessante, são religiosos, tomam conta e tudo, mas é o que ele falou. E às vezes até reza no começo, reza para começar as aulas, reza para sair. Mas a maior parte do tempo as instruções religiosas, por exemplo, numa escola que eu estudei, escola católica, o professor era um ex-padre, né, que tinha largado a batina para casar com a mulher. E ele dava aula de todas as religiões, porque ali tinha espírita, tinha budista, tinha gente do Islã, tinha gente da maçonaria, tinha gente de tudo. Protestante, evangélico, né, e católico. Aí ele não podia ensinar só o catolicismo, porque senão quem era crente não podia participar, quem era espírita também não. Então ele ensinava todas as religiões e aí você escolhe a sua. Numa escola católica. Meu pai não estava nem aí, não liga para nada. Mas uma pessoa que é católica diz assim, não, cadê o que o senhor vai ensinar na matéria de religião para o meu filho? Eu vou ensinar todas as religiões. Não quero aqui, meu filho não vai participar desse negócio. Então muito cuidado, às vezes você pensa que seu filho está tendo uma boa formação, né, nessas escolas aí, e não estão tendo. Para tanto, é necessário que toda a atmosfera da escola, né, professores, programas, livros,
em todas as disciplinas, seja tudo imbuído do espírito cristão, sob a vigilância e direção materna da Igreja, de maneira que a religião seja verdadeiramente fundamento e coroa de toda a instrução em todos os graus, não somente primária, como também média e superior. Então a igreja deve tomar conta daquela estrutura ali, os padres devem estar lá acompanhando, o bispo da diocese. O material ali deve ser avaliado. No meu livro tinha fotos, figuras indecentes, né? Principalmente aquele negócio de ciências. Quando chegava lá tinha um corpo humano, era uma mulher nua, um homem nu. Né? E a gente ficava olhando aquilo ali. Então já a mente da criança já trabalha, né? Então a gente via aquelas figuras desonestas e como é que pode? E o material lá. E às vezes era a professora, a freira que dava educação sexual, não sei o que, para as crianças, a religiosa, como assim, falando das partes desonestas, honestas. Uma bagunça, né? Quando não se tem o auxílio da igreja, né, da religião, ou de mestres capazes, né, católicos, para administrar isso daí, o conhecimento vai é um declínio, é zero. Não merecem absolvição aqueles pais que relaxam a necessária instrução e educação cristã dos próprios filhos, ou permitem que frequentem escolas nas quais não pode ser evitada a ruína de suas almas, quer existam onde moram escolas católicas, quer tenham possibilidade de enviar seus filhos a outro lugar para serem catolicamente educados, e sem motivo suficiente e sem empregar as necessárias cautelas, ou mandam para as escolas neutras. Então, se o confessor, ele fala aqui, o padre, né, pessoal, o pai ou a mãe vai se confessar, e diz assim, eu coloquei meu filho numa escolinha ali, que eu não sei nem o que é, não sei nem o que ele está aprendendo, não é nem católica nem nada, o padre pode dizer, vai embora então. Eu nego a absolvição, você não pode receber o sacramento da penitência. Então você não corrigir isso daí. Porque normalmente o seu filho, você está sendo causa de ruína para os seus filhos. Né? Em vez de salvá-los, como eu falei que é o fim último, é que eles vão para o céu, você está mandando eles para o quinto dos infernos, né? Para a perdição. Então o padre pode até absolver, negar a comunhão, tudo isso. Então daí a gente vê, daí nós vemos quão grave é a questão da educação dos filhos. Para quem é católico, tá? Para quem é liberal, para quem não é católico, não está nem aí. Tem filho, larga aí em qualquer lugar. Não tem problema nenhum de consciência. Ou muitas vezes não tem padre para ensinar essas coisas, ou nas escolas nem se falam disso, tá? Nenhuma escola que você passa aí vai dizer isso que eu estou dizendo aqui. Porque vai contra a consciência deles, principalmente quem é católico. Uma pessoa que é católica não pode ouvir essas coisas e dormir bem. Dormir, chegar em casa dormir, ouvir as crianças ali e não tá nem aí. Mas o liberal hoje ele é assim, ele não tá nem aí. Peca, vive amaziado, vive em segunda união, vive em pecados graves e não tá nem aí, dorme muito bem. Então o mundo que nós vivemos hoje é um mundo de indiferença, indiferentismo religioso. Para mim tanto faz. Tanto faz ter religião, não ter, tanto faz ser escola católica, não ser, tanto faz isso aqui, tanto faz me casar e me divorciar. Tá tudo assim hoje. Tanto faz tudo. Você não encontra mais um caráter, né? Uma formação sólida, fundamental. Não, hoje é tudo. Você constrói hoje, desmonta no outro dia. E assim vai. Os casamentos, né, são um desastre hoje. Tá todo mundo se casando aí no dia, tirando foto, aquela maior falsidade, lá não sei o que, aquele abraço. No dia seguinte, uma semana depois, já não amo mais ele, amo agora o outro, né? Um amor completamente desordenado. Como se amor fosse gosto, né? Amor quer dizer mortificação, obrigação. Você promete uma coisa, você ama uma pessoa e depois não. Amo minhas crianças, meu filho e deixa em qualquer lugar. Então, obrigatoriedade. Mas às vezes, nem sempre, né? Como eu falei, a família é um ideal, é uma referência. Como eu falei, a minha própria família, né, é uma família liberal. E não estava nem aí para a minha formação religiosa. A minha mãe era católica, me levava ainda à igreja, ao catecismo. E me obrigava a ir às missas nos domingos. Então, graças a isso, eu ainda peguei alguma coisa assim de católico. Tive uma referência um pouco de católica. De ir à igreja, né? Nos domingos. Agora, se minha mãe não me levasse nem à igreja nem nada, eu não sei nem onde eu estaria hoje.
Então, o mínimo de formação religiosa, de formação católica, vocês podem dar aos filhos de vocês, já é uma grande coisa. Para mim, veja, minha mãe me obrigava a ir à missa nos domingos. Para mim foi a minha salvação. Ou rezava por mim, não sei. Apesar de ter uma má formação intelectual, moral e religiosa, mas ao menos ela levava, porque desde criança ela ia também, por costume, né? E queria que nós fôssemos também. Mas isso me ajudou. E criança não tem esse negócio de querer... Criança não sabe de nada. Sabe de nada. Quem tem que ensinar as crianças são os pais. Né? Ou os professores, né? Na escola. A criança só quer fazer tudo errado. A criança quer ficar brincando o dia todo. A criança quer estar na rua. A criança quer estar fazendo o que não presta. Criando desordem. Porque ela não tem noção das coisas. Então o pai é quem tem que estar guiando. A mamãe dizia assim, pá, acabou a brincadeira, agora vai todo mundo para a igreja e acabou. Senão ele ia lá e batia na gente e acabou, e tem que ir para a igreja. A criança tem que, senão a gente ficava jogando bola até 2, 3 horas da manhã. Ah, não, hoje a gente não pode obrigar nada a criança, porque ela é criança, não sei o quê. Tem que obrigar, a criança tem que, vai obrigado para a escola, né? A escola católica, vai obrigado para ir para a escola. Senão ela fica em casa. Criança tem que apanhar, né? Tem que ser castigada, tudo isso. Vamos me prender aqui depois. É por isso que temos obrigação na igreja. É obrigação, o pessoal não entende o que é obrigação. Não, é obrigação. Não. Eu apanhei, graças a Deus, mamãe me castigava, batia na gente, na igreja, né? Criança correndo para lá e para cá, mamãe beliscava a gente, vai ficar aqui, do meu lado. E se a gente fizesse alguma coisa, ela batia na gente dentro da igreja mesmo. Para não atrapalhar a missa, o padre e tudo. Hoje não, hoje fica as crianças correndo por aí dentro da igreja, fazendo o que quer na rua. E os pais acham bonito. Então, que qualidade de formação vai ter aquela gente? Claro, a gente não vai espancar uma criança. Mas dá uma palmada, depois dá um beliscão, dá um castigo, não vou dar presente, vai fazer uma correção. Né? Aí sim, tem que ter isso daí. Os exageros, claro, né? Não, os exageros não se podem. Mas aquela formação antiga, tradicional, nós vemos o reflexo aí. Acabou com essa formação tradicional, o que é que nós temos hoje? Crianças efeminadas, criança molinha, criança que não sabe fazer nada, menina que não sabe ser uma dona de casa, vai casar não sabe fazer nada, lavar a roupa do marido, cozinhar não sabe fazer, passar não sabe fazer nada. Só nesse negócio de computador, de celular que a gente vai falar, videogame, internet, essa geração não serve para nada, é incapaz. Tanto para a vida religiosa, as vocações que a gente recebe, os rapazes que chegam não aguentam passar nem uma semana, nem um mês, num seminário no mosteiro, porque a vida é muito dura, porque não tem papai nem mamãe, porque eu não sei forrar minha cama, não sei nem forrar minha cama, e os padres obrigam a gente, não sei o que, a gente tem que lavar prato, tem que cozinhar, aí vai embora, porque é difícil, quer estar na internet, no celularzinho. Nunca tive isso de quando eu era criança, nunca. Meus pais tinham, mas a gente não tinha. Depois eu fui para o colégio, para o seminário, né, seminário menor, nunca tive. Eu tentei agora depois, para quando eu trabalho de viagem e tudo. Mas cresci sem esse negócio, computador e celular. Hoje, quem nasceu já nessa geração, tendo tudo de celular, de computador e de internet, normalmente não serve para muita coisa. Não serve. Principalmente para a vida religiosa. Talvez até para esse negócio de tecnologia, de ciência, vender alguma coisa ainda. E olha lá. Mas formação moral e religiosa, e gente que não consegue fazer nada, trabalho nenhum manual. Você põe para trabalhar, não aguento, estou cansado, sou frágil, sou fraco, não sei o quê. Então, e às vezes isso é na família. É a avó, é a tia que estraga a criança. Ah, vai ficar na casa da avó. Aí você acha que tá bem, a avó dá todos os mimos da criança, faz toda a vontade da criança, deixa o dia inteiro a criança assistindo televisão, leva para shopping, dá presente, cinema, não sei o que. Aí quando chega em casa você vai cortar, não pode. Por que a criança é assim? Porque a avó dá tudo, deixa fazer o que quer. A tia. Então nem sempre a família é um bom referencial. Ou agora que a gente vê, eu estava conversando com um senhor que veio me trazer aqui, ele é divorciado da esposa. E, então 15 em 15 dias a criança fica com ele, 15 em 15 dias a criança fica com a mãe, agora tem esse negócio. Basta voltar da casa da mãe, né, ou da casa do pai, para você ver a diferença. Na casa da mãe e do pai, da mãe dá tudo, porque é criança, porque mãe vai mimar a criança, não sei, o pai normalmente é quem tem mais um pulso firme. Aí quando a criança vai passar 15 dias na casa do pai, aí pronto, é aquele negócio. O pai tenta apertar um pouco, mas não pode, porque a mãe já dá tudo. Ou o contrário, o pai que dá tudo, dá telefone, dá computador, dá tablet, dá videogame. Aí a mãe vai querer guardar, quer levar pra missa, não pode, não sei, um inferno.
Um inferno. Aí como vai corrigir isso daí? Não tem mais como, é uma bola de neve. Só Deus, né, pode corrigir esses problemas da educação, da má educação, né, dos filhos. Porque a família foi feita para estar junta, é uma balança, né? O pai e a mãe. Ou o pai ou a mãe aperta de um lado, a mãe afrouxa um pouco do outro, dá um equilíbrio. Agora, quando fica assim, criado por um. Teve uma vez que chegou no mosteiro assim, bem molinho, não sei o que, achei esquisito assim, um camarada assim, estranho, né? Aí eu fui conversando com ele e tal, aí ele me falou, assim, não, eu fui criado com a minha avó. Minha vovó era quem cuidava de mim, não tive pai nem mãe. Pode ser até uma pessoa inocente, mas você já vê o desequilíbrio. Uma criação, né? Uma pessoa que foi criada sem os pais. A avó mimava, né? Ou às vezes foi criada pelas tias, sua mulher, essas vocações que aparecem hoje. E a gente não pode fazer muita coisa, né? Não pode fazer muita coisa. Então, mal da educação moderna. Facilidade. Hoje tem tudo, é tudo fácil. Deixa fazer o que quer. Larga solto por aí. Por isso que o presídio está aí, lotado. De marginal, de bandido, FEBEM, cheio de... Hoje parece que não estão nem querendo mais prender quando tem um roubozinho assim, né? Roubam, sei lá, roubam a carteira, eu recebi uma mensagem. No Rio, acho que em São Paulo está tão lotado o presídio de gente de 13, 14, 15 anos que eles não estão nem prendendo mais. Às vezes toma lá os objetos, dá uma surra no menino, solta de novo. Porque só quando mata alguém, que já é extremo, né? Que a gente vê direto aí filho matando o pai, esses adolescentes assaltando e matando aí. Por quê? Porque os pais abandonaram. Não é só, estamos criando crianças que podem vir a ser as melhores, porque estão pegando a tradição desde o início, sem tempo. Sem tempo, assusta quando encontra alguma coisa mais firme, porque é o que o senhor acabou de dizer, ser católico é difícil. A gente acha, é exigente. É exigente. E a gente ainda, nós já somos mais adultos, acho que viemos de um tempo que foi ainda atrapalhado pra gente. Mas essas crianças estão tendo a oportunidade de ser aquilo que nós não fomos. Quando dá a têmpera, coloca algo mais firme para eles, e se a gente tem dupla vida de estar misturado às vezes em muitas coisas, que uma coisa é você ir fazer uma visita, alguma coisa, outra coisa é você acabar sem querer pegar porque se você talvez faz isso inconsciente até. Acha que você talvez está aprendendo muito, está segurando muito, e não, é isso mesmo, a igreja, se eu estiver errado, se corrige, se é isso mesmo que o senhor está dizendo, a igreja é exigente. Aliás, o céu é exigente, o céu não é a Sagrada Escritura, mas eu falo o céu é para os violentos, né? E a gente está sendo violento como? E a porta é estreita, né? Nem todo mundo. Fala São Luís Maria Grignon de Montfort, num livro que eu recomendo muito também a todos. Carta aos Amigos da Cruz. São Luís. É um santo francês. Ele escreveu uma cartazinha para uma confraria que ele estava fundando, né? Amigos da Cruz. Acho que se encontra facilmente esse livro. Né? É excelente. Aí lá ele fala a porta do céu e a porta do inferno, né? Ele teve praticamente uma visão, uma pista bem larga, assim, cheia de gente que ia em procissão, assim, como um trio elétrico assim, de carnaval, né? Essa gente toda bailando, dançando nessa pista larga. E ao lado dessa pista havia uma estradinha de terra, assim, onde ia o pessoal fazendo penitência, rezando, né? E então ele falava, essa pista larga aí, passando essa multidão de gente aí, é a porta do inferno. E a porta do céu é aquele caminho ali, a estrada do céu é aquele caminho estreito ali, que poucos vão, que poucos seguem. Na educação, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, escolas públicas, já falamos, né? Escolas mistas, onde se misturam todo tipo de gente de religião. E é bom também, né, nas escolas, observar também, quando vai ficando maior, quando as crianças vão ficando maiores, já separar também os meninos, as meninas. Não está todo mundo junto e misturado. Isso é um outro problema da educação moderna. Por isso que tem gente, uns amigos meus, em vez de estar prestando atenção na aula, prestando atenção na menina, estava paquerando, namorando na sala de aula. Universidade, perdição completa. Perdição completa. As universidades, quem passou pela universidade sabe. Fora bairro, bebedeira, festa, tudo, dança, né, imorais. E você larga as filhas lá, os filhos, tudo nesse negócio. Mas por quê? Porque já começa misturando todo mundo. Em vez de a criança ir aprender, por que ele não está aprendendo? Porque fica namorando na sala, fica olhando para o que não deve, não sei o quê. E já cria... A criança tem que ir para a escola estudar. A criança não tem que estar com namoro. Quem já viu criança jovem namorando aí? Não, tem vários.
Primeiro, meu filho, você vai ser alguém. E depois você invente de estar procurando mulher, homem, namoro, rapaz, jovem, sei lá o que for. Esse negócio de chegar em casa, eu tô apaixonado, vou namorar, não sei o que. Sai primeiro, você vai se formar. Os pais, infelizmente, incentivam, né? Incentivam. A criança não tá nem andando direito. Pois é. Aí fica falando com a criança lá, você vai ser namorado. Não pega mais. Não é uma formação assim horrorosa. Já vai criando maus pensamentos, que criança dificilmente controla pensamentos, já vê coisa, fica pensando que não deve. Então, deve haver, né, quando já estão grandes, né? Rapazes assim, digamos, né, 10, 15 anos, 12 anos, já separar as crianças. Então fica os meninos e as meninas, porque senão dá confusão. Até na igreja a gente ainda separa, porque senão fica lá de lado, se beijando, namorando, assiste a missa, ou fica batendo papo na igreja. Até a igreja a gente separa. Para evitar essas familiaridades. Já entre as crianças. Libertinagem. Liberalismo das escolas não católicas. Então, quando você põe seu filho numa escola não católica, né, uma escola liberal, ou imbuída desse espírito, o liberalismo é um mau espírito. Eu vou falar na próxima conferência que eu vou dar sobre a crise na igreja. A crise na igreja, a gente vê crise na sociedade, nas escolas, crise nas famílias. A igreja deve ser essa referência, né? Quando a igreja está em crise, está com problema, ela reflete em tudo isso, né? No ensino, nas escolas, na política, no governo. Tudo isso vem do problema religioso, porque quem tem uma formação boa, uma formação moral e religiosa, não faz esse tipo de desonestidade, como estão fazendo os políticos, por exemplo, hoje, no Brasil. Você pode ver, essa gente não tem formação nenhuma de catolicismo, de moral, de ética, né? Então, essas escolas liberais é o fim. É o fim, porque cria esse espírito indiferente. As crianças vão ser o que elas quiserem, vão fazer o que elas quiserem. A pedagogia moderna é assim. Deixa a criança fazer o que quer, até escrever errado. Não, ela tem direito de escrever errado, porque ela quer escrever errado. Então a gente não pode obrigar ninguém a escrever errado. Deixa a criança solta, a criança tem que estar fazendo o que quer, deixa ela brincar, deixa ela se distrair. Se ela não quer fazer, às vezes não faz. Se quer fazer, não faz. Se quiser se vestir, se quiser usar uniforme, não usa. Se quiser, usa. Como assim? Usa roupa de homem, usa roupa de mulher. Tem até banheiro agora nas escolas. Banheiro que usa homem e mulher, todo mundo junto, banheiro unissex. Porque tem aluno que é gay, tem aluno que é homossexual. E tem que ter o banheiro do aluno que é homossexual também. Aí tem que ter o banheiro da pessoa que é normal também, que é homem, que é mulher. Tudo nessas escolas malucas aí. Aí entra menino, menina, tudo junto no banheiro. Só Deus sabe o que vai sair disso daí. Por quê? Por causa do liberalismo. Já desde criança, mãe, não, meu filho, você pode ser o que você quiser. Ah, mamãe, a moça põe roupa de homem, tô bonita, você quer, mãe, tá, aprova, compra, dá dinheiro para comprar roupa de homem, deixa a menina igual homem. E hoje os meninos são tudo efeminados, usa saia também, bota brinco, cabelo grande, tudo por aí, igualzinho a mulher. E a mãe acha bonito. O pai também dá até dinheiro para se travestir assim. Como é que vai fazer? E a gente vê tudo isso nessas escolas, né? Essas escolas aí, públicas, ou mesmo católicas, liberais, que tem esse espírito do liberalismo. Que você pode fazer o que quiser. Pode fazer tudo o que quiser de mundano, né? De não católico, os vícios, as paixões, tudo que for desordenado, você é livre para fazer. Agora você não é livre para fazer a vontade de Deus, para fazer o que Deus quer. Você é livre para fazer o que o homem quer, o que a moda quer, o que está se ensinando agora, mas o que Deus quer e o que seus pais, a tradição, seus avós faziam, não, isso aí está errado, porque você está querendo impor a sua opinião, não sei o quê. Não, a gente está querendo impor a vontade de Deus, que é obrigatória. A lei de Deus é obrigatória, todo mundo tem que seguir. Ninguém é livre para não fazer a vontade de Deus. Todo mundo é obrigado a fazer a vontade de Deus. Então, primeiro você tem que fazer a vontade de Deus. E aí depois a gente vai ver o que é lícito, o que não é lícito, o que se pode e o que não se pode fazer. Ninguém é livre para fazer o que quer, ninguém. Eu gostaria muito de fazer o que eu quero, mas eu não posso. Por quê? Porque a lei me proíbe. Eu não posso passar no sinal vermelho, humanamente falando, a lei natural, né? Não posso me casar com outra pessoa do mesmo sexo que eu, não posso... Eu tenho que casar com uma mulher, porque é assim, porque Deus fez assim, etc. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso casar com o meu cachorro. Tem gente que se casa com cachorro, cara. Um dia desse eu li uma reportagem, a mulher casou com o cachorro, ainda deixou a herança toda dela pro cachorro.
Você pensa que você vai morrer sem ver essas coisas, mas você vê diariamente esse tipo de coisa. Então a gente não pode fazer o que a gente quer. Tá? Deus deixou uma lei natural, um preceito que a gente deve seguir humanamente, né? E deixou os preceitos também divinos, os mandamentos de Deus. Esses são obrigatórios e inalienáveis. Ou seja, são preceitos. Se seu filho cresce sem isso daí, sem o direito natural, sem o direito divino, vai se perder. E aqui a gente, graças a Deus, tem um bom ensino, né? Um ensino católico. A professora estuda, procura saber o que é que ensina a doutrina, os livros católicos. E também as ciências também, né? Da aula de português, gramática e matemática, ciências em geral. Então a gente vê que há um certo esforço aqui de tentar se manter algo assim que sirva para o intelecto, né? As ciências naturais e as ciências espirituais também, a matéria religiosa. Como eu estava vendo aqui com as crianças ontem, né? Que vão fazer agora a primeira comunhão. Então perguntas assim muito difíceis, né? De doutrina, e elas respondem com facilidade, sabem já. Por quê? Porque a professora teve essa caridade de já inculcar nas crianças também, não só as ciências naturais, mas também a ciência divina, a doutrina católica, o catecismo. Isso é uma obrigação, né? Então os pais confiam na professora e ela corresponde muito bem com o seu papel. Outra coisa que eu já falei também, mas frisar, cuidado com os maus livros, revistas, né? Jornais. Isso não deve estar em casa assim jogado. Tudo que a criança possa ter acesso, né? Assim, muito fácil. Eu me lembro que em casa tinha às vezes livros assim, livros de romance, que mamãe lia, livros de... Tinha uns livros meio estranhos, assim, jornal que o papai recebia, a gente tinha acesso a essas coisas. E nem sempre aquilo ali era interessante para uma criança. Às vezes eram romances indecentes, né? Paixões, historietas, né? Ou, às vezes, por exemplo, tem gente que tem lá Bíblia protestante, livros protestantes, folhetos protestantes, livro espírita em casa, e a criança tem acesso a esse tipo de coisa. Ou, isso eu falo no mínimo, né? Fora revistas desonestas, etc. Jornais, às vezes tem lá anúncios de prostituição e tudo isso. Aí a criança pega aquilo ali e só Deus sabe o que é que vai acontecer ali. Televisão, né? Televisão é um assunto muito polêmico, né? Bem difícil de lidar, porque a maioria das pessoas já se habituaram a essa coisa. E você deixa a criança ali com aquele controle remoto o dia inteiro ali, o que é que ela vai aprender? Cada canal ensina uma coisa diferente. Ou aquelas propagandas indecentes, mulher mal vestida, ou homens também pelados. E seu filho fica absorvendo aquelas imagens ali, né? É o que eu digo, a melhor coisa é ler uma história, ler um livro. Compra aquelas historiazinhas bíblicas, histórias assim, honestas, né? E lê para a criança. Ou já habitua ela a ler. Eu fiquei muito feliz um dia quando eu era criança, eu ganhei de presente um baúzinho assim com vários livros. De infantil, né? Infanto juvenil. E eu ficava, o Soldadinho de Chumbo, o Patinho Feio, ficava lendo aquilo ali quando eu era criança. E tomei o gosto pela leitura a partir desses livrinhos, dessas coisas. Então não deixar a criança com controle remoto, com televisão, né? E se for para casa da tia, para casa do tio, para casa, sei lá, do pai, da avó, que sabem que lá a criança vai fazer o que quer, vai estar na internet, né? Ou na televisão, então já ir cortando, né? Em casa não. Meu pai era o dia inteiro, né, assistindo jornal. Até hoje, quando ele chega, em vez de rezar, é ver jornal. Não, mas eu vejo só jornal, mas tanta mentira que passa naquele jornal. E eles acreditam em tudo aquilo ali. Tem um comercial, né? Comercial. Do jornal tem, acaba passando coisa dele. Eu sempre recomendo muito essa leitura, esse livro.
Todo mundo, né, antes da década de 60, de 50, 40, todo mundo vivia sem televisão. Ninguém morreu. Faz anos que eu não assisto televisão, nunca morri também, nem fiquei idiota. Nem diminuiu meu cérebro porque eu não assisti televisão. Eu dou graças a Deus. Porque não tenho tempo para televisão. O outro período dos desenhos, né? Ah, não, mas tá vendo só um desenho ali, acho que muito cuidado. Muito perigo, sim. Muito cuidado. Esse negócio de desenho tem que ser uma coisa assim. É como o livro de escola, tem que ser filtrado. Tem que ser filtrado. Esse negócio de desenho já tem os bonequinhos que ficam se beijando, se agarrando, se abraçando, romancezinho, não sei o quê, e a criança fica. Aprende aquilo ali, criança, para aprender é rápido. Criança aprende tudo rápido. Então vê aquelas coisas ali. E fora que aqueles. Hoje é uns bonecos assim feios, uma coisa parece do inferno, né? Parece que faz um bonequinho do diabo e põe assim. De modo que quando você for pro inferno, não sei, você já vai estar acostumado, né? Você já passou a vida inteira vendo aquele inferno. É já para ir acostumando as pessoas com o inferno, né? Quando o diabo aparecer aqui nesse mundo, né? O anticristo já vai estar todo. Já está todo mundo acostumado. As modas são assim também, né? Você vê gente idosa hoje, pessoas de idade, certa idade, uma vez eu encontrei com o cabelo todo vermelho, assim, toda cheia de tatuagem, de brinco, parafuso assim no nariz, na cara, assim, uma coisa horrorosa. Uma senhora, já tinha uns 70, 80 anos. Um sapato, um salto desse tamanho, uma mini saia. Assim, só pode ser um inferno. Não tem. E assim, acha que é jovem, esse espírito tem que ser jovem, tem que ser moderno, tem que se adaptar. A pessoa cai no ridículo. Então, cuidado. Livro também. E livro é uma coisa mais antiga, hoje ninguém lê mais. Mas no meu tempo eu lia muito. Então, às vezes eu pegava maus livros e lia também. Porque meu pai e minha mãe não gostavam de ler. Então, não observava, mas eu lia muita porcaria. E às vezes podia ter causado coisas, né, bem piores. Mas o principal alvo mesmo hoje é televisão e esse negócio de internet. Aí tem gente que dá um celular pro filho. Ah, não, é só pra você ligar, não sei o quê. Mas aqui tem um computador aqui dele pode fazer o que ele quiser. Ele viaja aqui o dia inteiro. Com a internet aqui, vê tudo. Tem gente que é criança que tem tablet, notebook. Se você for ver ali o que é que eles acessam, você cai na hora, assim, morre. Tem um ataque apoplético. Coisa que você nunca nem imaginou, as crianças já estão ali. Estão ali. E fora, assim, vai ser uma má pessoa para a sociedade, é evidente. E a alma dele, né, está perdida. A gente sempre pensa na salvação das pessoas, né? Então, como uma pessoa dessa pode se salvar? Sair de um vício. Tem gente que entra num vício já desde criança. Hoje é mais rápido ainda, as pessoas se viciam, né, em certas práticas desonestas, crianças principalmente, e depois para sair daquele vício. A gente que é religioso, que é padre, né, que ouve as confissões, a gente sabe. Tem gente que está 20, 30, 40 anos em vícios e não conseguem sair de maneira nenhuma. Porque adquiriram, né, na juventude, quando eram rapazes. Achavam que todo mundo fazia, que era assim, que na escola era assim, que aprendeu assim. É uma coisa horrível. Então isso embrutece. Na televisão você fica ali parado, só recebendo aquelas informações ali. Fica hipnotizado. É uma forma de hipnotizar. E ali você aprende tudo o que eles querem. De modo que com o livro não, você pode selecionar o que você quer ler. Na televisão não, é só jogando aquilo ali, conteúdo, você fica só absorvendo aquilo ali na cabeça. Ou você aprende coisas que não são interessantes, ou você fica burro também, embrutece o espírito. Uma pessoa que vive em televisão não sabe de nada. Noveleiro, tem gente que é noveleiro de plantão, sabe todas as novelas. Sabe tudo de novela, de tudo. Mas de vida espiritual, zero. Sabe de fofoca, de intriga, de separação, não sei o quê. Eu conheci a senhora um dia desse, separou-se por isso, porque assistia novela, aí novela a mulher troca de marido, né? Igual veste roupa, a mulher abandona, o homem abandona a mulher. Aí vocês já estão acostumados, pensa que aquilo é a vida real. Para ela era a vida real, era novela. Aí em casa fez a mesma coisa. Ah, eu vou jogar esse marido para lá, não sei o que a mulher da novela aprendia assim. E destrói a família por conta da novela. E normalmente esses diretores de novela são todos maçons, comunistas, né? Gente da pior espécie, homossexuais e tudo. Bem, então,
emburrece, né? Embrutece a pessoa, esse negócio de televisão. E uma coisa que você pode selecionar. Às vezes a internet é uma faca de dois gumes. Às vezes você pode pôr uma missa, não é uma coisa assim educativa, ou um vídeo, uma conferência. Não é? Você pode selecionar. A coisa que é televisão, não. Você ligou, ela vai ensinando o troço ali. Mas às vezes a internet você pode selecionar o que você quer. Então o pai tem que estar observando isso. O que é melhor para a criança.